o painel com o professor Carlos Nepomuceno, doutor em Ciência da Informação pela Universidade Federal Fluminense, jornalista e consultor especializado em estratégia no mundo digital desde 1995, com foco no apoio à sociedade a lidar melhor com essa passagem cultural, reduzindo riscos e ampliando oportunidades. Então, por favor, professor. Precisa do microfone, porque o pessoal está online, nas redes. Bom dia. O pessoal diz que o pessoal do Rio de Janeiro que é atrasado, mas paulista está batendo um bolão. Aí ontem eu fui fazer uma palestra, o pessoal falou, não, é que é o trânsito de sexta-feira. Aí eu falei, então bem, amanhã é sábado. Amanhã é sábado, vamos ver como é que está esses paulistas. É que o Brasil está online. Ah, entendi. Bom, primeiro agradecer o convite, é um prazer estar aqui. Vocês receberam na pastinha aí um livrinho. O nome do livro já mudou, inclusive, porque é livro líquido. Conforme vai discutindo, vai mudando. E ele agora está se chamando Política 3.0. E ele está falando da uberização da política. Eu estava conversando aqui sobre lideranças, que me parece o papel da RAPS é tentar formar lideranças. E o que está acontecendo na sociedade, nós somos contemporâneos de uma mudança. Obrigado, amor. Nós somos contemporâneos de uma mudança que todo mundo percebe, todo mundo, de alguma forma, já tem uma certa intuição de que o mundo está mudando de formas... O mundo está mudando, mas não está mudando do jeito que já mudou antes. Porque todo mundo está acostumado com mudança. Mudança não é novidade. Vamos colocar dessa maneira. Mudança não é novidade. O que é novidade é o tipo de mudança que está acontecendo e a velocidade da mudança. Muita gente começa a dizer, a gente está vivendo agora que as coisas estão mudando muito rápido. Estão mudando muito rápido, mas estão mudando também de forma diferente. Então, eu tenho 20 anos que eu estou em uma empresa e o meu trabalho há 20 anos é tentar entender. Eu sou uma pessoa obsessiva, então eu só tenho uma pergunta, quer dizer, eu tenho 2 ou 3 perguntas que eu faço para mim mesmo nesses últimos 20 anos e tento mudar as respostas, ainda bem, né? Que eu mudo as respostas, né? Então, eu trabalho com um conceito que eu chamo de certeza provisória. Eu tenho a certeza absoluta que ela é provisória. Então, eu vou, conforme os debates vão acontecendo, eu vou alterando as minhas certezas provisórias. Então, nesse período todo, quais são as perguntas que estão colocadas? O que significa a revolução digital para a sociedade? Né? Quais são as causas, quais são as consequências? E o que a gente pode fazer para usar essa revolução cognitiva, ou essa revolução digital, né, para resolver problemas da nossa espécie? Esse século a gente vai falar muito em espécie humana, sapiens. Né? A gente vai precisar falar porque nós hoje somos uma espécie humana integrada. Podemos estar com algumas divisões, mas estamos integrados. Se alguém levar um tombo no Ceará, o pessoal do Rio Grande do Sul, de alguma forma, é impactado. Então tem uma coisa assim meio geral, que a gente foi se encostando e foi se conectando. Então eu tenho usado muito essa coisa do sapiens, a gente tem que se pensar como uma espécie. Então, o que eu queria passar para vocês é o seguinte, eu tenho esse livro Tecnopolítica, que esse livro faz parte de uma frota de livros que eu tirei um semestre sabático para botar no papel. Esse livro aqui, eu vou sortear 2 livros. Eu queria até pedir, se alguém pudesse fazer um favor para mim, numa dessas folhinhas aí, rodar uma folhinha dessa aí, passa, bota o nome e o e-mail, que não só eu vou
vai servir para sortear o livro, mas eu também depois vou mandar para vocês que botarem o e-mail, o link, porque todos esses livros estão online, né? É um modelo que eu criei que é leia antes, pague depois. O cara paga conforme acha que vale. Então, ele está online e a gente vai fazer. Então, esse livro Administração 3.0, que é o livro Casca Grossa, e esse que vocês estão lendo, ele é casca grossa também, porque ele é uma aplicação desses conceitos. E eu tenho um livro que é um livro que eu estou chamando Administração 3.0, os conceitos básicos, que é um livro mais light. Eu ia chamar Administração 3.0 para dummies, mas eu achei que o pessoal ia achar que eu estava... Então, é conceitos básicos. Então, todo mundo, mesmo quem não for sorteado, pode ter acesso ao livro no PDF. Então, o que eu aprendi? O que a vida me ensinou nesses 20 e poucos anos? Se alguma coisa está acontecendo na sociedade que eu não consigo entender, não é a vida que está equivocada, sou eu. E normalmente a gente acha que é a vida que está equivocada. Que aquilo está acontecendo, mas não vai mais acontecer. Que aquilo que está acontecendo não deveria estar acontecendo. Ou que aquilo que está acontecendo deve ser uma coisa assim que vai passar rápido. E as pessoas, quando olham para esse mundo digital, essas mudanças todas que estão acontecendo, todas as coisas que a gente já percebe que estão acontecendo com as crianças, com a chegada do Uber, com a chegada do Airbnb, com a chegada da estante virtual, do Mercado Livre, de várias coisas que estão acontecendo pelo mundo, o surgimento de uma nova moeda, o surgimento de bancos que não têm agência, como é o Banco Original, de cartão de crédito que não cobra mensalidade, como é o caso do Nubank. Quando você olha os empreendedores nos Estados Unidos, em que você tem aplicativo para você não perder o guarda-chuva que carrega o teu celular, travesseiro que conversa com o seu celular para saber como é que você está dormindo, bicicleta que quando você deixa parado e alguém mexe, você recebe um aviso que estão mexendo na sua bicicleta. Então a gente está vivendo hoje o início de um processo disruptivo de mudança profunda. Qualquer pessoa que queira pensar política, qualquer pessoa que queira intervir na sociedade de alguma forma, ela vai ter duas opções. Ou ela vai ser locomotiva, ou ela vai ser vagão. Se ela não tiver consciência do que está acontecendo, tendo como norte as mudanças tecnológicas, ela vai ser vagão. Para ser locomotiva, é preciso colocar na estratégia as mudanças tecnológicas. E aí, nesse processo todo, nesse livro Administração 3.0, que de alguma forma está dentro do livro que vocês vão ler sobre política, eu percebi que a minha maneira de pensar o ser humano estava equivocada. E eu precisava rever a forma que eu pensava o ser humano. Então, o primeiro debate que precisa ser feito é um debate filosófico. A pergunta principal da filosofia é quem somos? Quem é a espécie humana? Quem é o sapiens? Essa é a pergunta número 1. E no momento que eu fui tentando ajudar os meus clientes, no momento que eu fui tentando ajudar os meus alunos, né, eu tenho uma frota bastante grande de alunos e uma frota bastante grande de clientes nesses últimos 20 anos, eu fui percebendo que a resposta de quem somos precisa ser revisada. A resposta que a gente tem até hoje das ciências sociais, da filosofia e tudo, é o seguinte: nós não nos vemos como uma tecnoespécie. A gente acha que nós somos uma espécie natural. E aí eu tenho um teste natureba, que eu faço com as minhas alunas, principalmente, porque quando eu falo que a gente é uma tecnoespécie, logo as pessoas falam assim: você pode ser uma tecnoespécie.
mas eu sou natureba. Eu tenho uma casinha de campo, eu sou natureba. Você gosta desses negócios de computador, mas quando eu vou para a minha casinha de campo, eu tenho lá um fogão a lenha, tenho um lampião, não tem luz elétrica, e eu sou natureba. Aí eu falo, então você é natureba. E aí eu pergunto para a pessoa se ela quer fazer o teste natureba. Eu tenho um teste natureba, para saber se a pessoa realmente é natureba. Aí eu pergunto assim, como é que você vai para a sua casinha de campo? Aí eu pego o meu jipinho. Eu falo, não, querida, seu jipinho é tecnologia. Você pode não chamar seu jipinho de tecnologia, você chama de jipinho, tem até nome, né? Roberto. Mas o seu jipinho Roberto, Bob, é uma tecnologia. Então você não pode ir de Bob para a sua casinha de campo. Ah, então eu vou a pé. Vai a pé, mas aquela botinha que você comprou no shopping também não vai poder, porque aquela botinha que você comprou é tecnologia. Aí ela fala assim, então como é que você quer que eu vá? Você vai ter que ir pelada. Porque qualquer coisa que você colocar que não nasce em árvore é tecnologia. O seu sapato é uma tecnologia, a sua calça é uma tecnologia, a sua camisa é uma tecnologia. Não nasceu em árvore. Alguém fez. Alguém transformou a natureza naquilo. Então eu vou pelada pela beira do asfalto. Eu falei, não, negativo. Asfalto é petróleo transformado. Asfalto não jorra asfalto, jorra petróleo. E você transforma para fazer a estrada. Você tem que ir pelo meio do mato. Aí as mais espertas falam assim, então eu vou de cavalo pelada. Mas não leva a pomada. Porque se chegar com a pomada é tecnologia também, lá no final do negócio. E na sua casinha, que você diz que é na sua casinha, o fogão a lenha é uma tecnologia do passado e o lampião é uma tecnologia do passado. Então o que as pessoas chamam de tecnologia? Tecnologia é tudo que eu não conheço, que eu não estou acostumado. O que eu já estou acostumado, não, isso é natural. Entendeu? Como é que o nosso cérebro é malandro? Sabe por que o nosso cérebro faz isso? Porque ele precisa tornar as tecnologias invisíveis para se preocupar com as novas coisas que aparecem na vida dele. Então, o nosso cérebro cria uma fantasia, uma falsidade do quem nós somos. Se a gente olhar aqui para o que a gente está fazendo hoje, a quantidade de tecnologias que nós temos em torno da gente aqui hoje é enorme. Esse microfone, essa cadeira, o chão, esse edifício, esse crachá, os sapatos, as roupas, aquela garrafa térmica, aquela cestinha que tem um pão de queijo, o copo de plástico, esse negocinho que prende o crachá, tudo isso é tecnologia. Nós somos essa tecnoespécie. Só que, por uma questão de comodidade do cérebro, o nosso cérebro ele naturaliza, ele torna invisível as tecnologias. E este é o grande pecado que nós estamos cometendo na hora que nós estamos tentando entender o século XXI. Porque o nosso cérebro trabalha para enganar a gente. Então, a primeira coisa que a gente tem que perceber é que nós somos uma tecnoespécie. E quando as pessoas falam de tecnologia, as pessoas falam ser humano e tecnologia. Nós não podemos pensar em ser humano e tecnologia. Nós temos que pensar em tecnoespécie. Nós somos meio robôs. Sempre fomos. As tecnologias para a gente são próteses que precisam ser incorporadas pelo nosso cérebro e as tecnologias modificam a própria espécie. Um ser humano que não tem avião pensa o mundo de um jeito. O ser humano que tem avião como possibilidade pensa o mundo de uma outra maneira. Porque ele começa a pensar que ele vai daqui para o Rio de Janeiro e ele já começa a imaginar que vai jantar em casa. Mas se não tem um avião, ele já começa a pensar que só vai tomar café da manhã em casa. Porque vai ter que pegar uma estrada.
E se ele não tem um ônibus, ele já começa a pensar, dali a 2 dias, o cérebro dele começa a fazer o cálculo, porque ele trabalha dentro de um determinado aquário das possibilidades. Faz sentido isso? Que eu estou falando? Ou é muita... Faz sentido. Tem lógica, não tem isso? Então tudo isso é reflexão sobre o problema. Aí vocês vão falar, Tânia, pô, isso que você está falando faz sentido. Mas o que isso impacta? Impacta no seguinte sentido. Nós não temos uma cultura. Nós temos uma tecnocultura. Isso as pessoas não aceitam. Nós não temos uma política, nós temos uma tecnopolítica. Isso as pessoas não aceitam. Nós não temos uma escola, nós temos uma tecno-escola. Uma vez me ligou uma menina para fazer uma entrevista e falou assim, o que você está achando dessas tecnologias na escola? Aí eu falei, quais tecnologias você está falando? Quadro negro, giz, carteira, caderno, lápis, lâmpada. Ah, não, estou falando das novas tecnologias. Eu falei, ah, tá. Porque ela está dando a impressão que a escola só é tecnológica agora. E que a cultura escolar não tem a ver com os limites do livro impresso, da oralidade, da capacidade do professor falar em sala de aula e das tecnologias que a pessoa tem para usar. Quando um aluno, já usando o modelo americano da escola invertida, ouve o professor andando de bicicleta e vai para a escola discutir o que ele ouviu do professor andando de bicicleta, é porque ele tem uma tecnologia que permite que o professor coloque um vídeo que ele possa ouvir no headphone andando de bicicleta. É uma nova tecnoescola a partir das novas possibilidades tecnológicas. O que não era possível na tecnoescola, que não havia possibilidade de colocar vídeos no YouTube. Ou seja, a escola tem limitações tecnoculturais que definem quem é a escola. No momento que eu crio novas tecnologias, eu redefino a própria escola. Porque a escola é feita dentro de uma bolha tecnológica e eu uso aquela bolha tecnológica até onde eu puder. Quando eu crio uma nova tecnologia, eu no fundo estou expandindo aquela bolha. Dá para entender isso? Faz sentido isso? Só que a nossa cabeça a escola é a escola. E tudo que está vindo de tecnologia de fora é um troço que eu não sei o que é isso. E a pessoa não entende que a escola é filha das tecnologias que aconteceram no passado. Essas discussões filosóficas vão levar a gente para um segundo estágio de discussão, para a gente poder entender o século XXI. A partir desse momento, a gente começa a entender que quando determinadas tecnologias surgem na sociedade, elas permitem que o ser humano possa fazer coisas que ele não podia antes. Eu vou dar um exemplo para vocês de como eu vejo tecnologia, porque quando eu começo a falar isso, muita gente usa uma expressão que se chama determinismo tecnológico. Ah, Nepal, você é determinista tecnológico. E aí eu digo não. Vou dizer como eu penso tecnologia. O ser humano tem o seu papel, óbvio, mas ele tem um papel usando as tecnologias, mas as tecnologias, elas expandem a tecnocultura e elas permitem que você faça coisas que não podia. Então, qual é o exemplo que define bem como eu penso sobre isso? Eu já levei muito tiro, facada, granada, porque esses debates mexem com as pessoas. E as pessoas, às vezes, não gostam de... Então, existem 2 cidades. Isso está no livro Administração 3.0. Existem 2 cidades.
um rio no meio, e as cidades são separadas por um rio, mais ou menos aí um rio caudaloso, bastante profundo, que não permite que as pessoas trafeguem por aquele rio. Então as cidades são separadas numa extensão do rio de 500 metros, mas para visitar uma pessoa de uma cidade para outra, leva 1h30, meia hora, 40 minutos para chegar numa balsa, onde o rio fica mais fácil de atravessar, a balsa e a volta pela estrada para visitar. Então, aquele rio, nós temos 1h30 para trafegar entre uma cidade para outra cidade. Se eu coloco uma ponte entre as duas cidades, eu mudo completamente a vida dessa cidade, não mudo? Porque eu passo, o que demorava 1h30 passa a demorar 5 minutos. A ponte é o quê? Tecnologia. Então todas as mudanças culturais que vão acontecer, casamentos, namoros, mudanças econômicas, mudanças sociais, mudanças políticas, tudo que vai acontecer tem a ver com a ponte. Porque a ponte quebrou uma barreira ecológica, criando uma tecnologia que permite mudanças que não eram possíveis antes. Certamente alguém imaginava, eu vou abrir uma filial da minha boate lá do outro lado. Mas ele não tinha condição de fazer isso. O outro cara, eu queria comer naquele restaurante. 1h30. De repente eu queria namorar aquela menininha lá. Mas, 1h30, eu tô meio duro, né, cara? Vou ficar aqui meio que na minha. Né? Mas 5 minutos, aí agora chegou a minha hora. Então, a tecnologia, ela não por que essa discussão não é tecnodeterminista? A tecnologia não determina o que o ser humano vai fazer nas duas cidades. A ponte não diz, você agora vai namorar fulano. Ela não determina que você vai namorar o fulano, mas ela diz para a pessoa, agora você pode namorar o fulano. E a pessoa que tinha vontade de namorar o fulano, ela vai namorar o fulano. Então não é determinista, mas ela quebra uma fronteira. E se a gente não entender como ela funciona em termos de mudança na sociedade, nós não vamos entender as mudanças tecnológicas. Elas não determinam o que as pessoas vão fazer a partir do celular. Mas a partir do momento que você tem um celular, você pode fazer coisas e você começa a querer fazer coisas que você não podia antes. E aí você começa a fazer um processo de mudança, como criar o Uber, por exemplo. Está claro até aqui? Tem lógica o que eu estou falando? Vocês acham que eu sou maluco? Até agora. Não, se vocês acharem que eu sou maluco, vocês me falam. Porque às vezes eu preciso dessas referências. Porque você pode ficar pensando, é um negócio meio complicado. Às vezes você começa, eu acho que estou ficando maluco. Então você vê que há uma reflexão sobre a coisa, que a gente vai pensando, e você vê que a gente pensa de uma forma que não é tão difícil pensar diferente. É só pensar um pouquinho. Alguém já conhece aí a Prado Júnior, no Rio de Janeiro? Já conhece o Rio de Janeiro? Alguém conhece Copacabana, a primeira rua de Copacabana, chamada Prado Júnior, você conhece? Prado Júnior é uma rua que tem muito kitnet. Conhecida como uma rua muito kitnet. E lá na Prado Júnior, na sexta-feira, tinha um cidadão que queria fazer um programa no fim de semana. Então ele está lá no kitnet dele, num sofazinho, balançando o pezinho. Antigamente eu dizia que ele balançava uma Raider, mas o pessoal falou que Raider é muito 1.0, né? Então é uma Havaiana 2.0. Então ele está lá no fim de semana, curtindo, parada. Toca a campainha. E aí ele não tem nem como dizer que não está em casa, porque dá aquela sombra. Tem 6 parentes vindo de São Paulo para visitar o cara, porque São Paulo o pessoal não avisa que vai chegar para passar o fim de semana lá no kitnet dele em Copacabana. Então, ele, no kitnet dele, ele
estava sozinho, os 6 parentes chegaram. Então eu queria que vocês me ajudassem na seguinte coisa. O que vai acontecer de estresse e de administração que precisa ser feita nesse kitnet, nesse fim de semana? Se alguém pudesse anotar para mim, depois a gente... O que vai acontecer nesse kitnet de problemas que precisam ser administrados? Por favor, o que vocês acham? Quais são os estresses que vão rolar? Como é que vai dormir toda essa tropa? Administração da tropa. Falta de espaço. Problemas de banheiro. O que mais? Alimentação. Limpeza. O que mais? Horário. Hã? Limpeza, horário. Limpeza, horário, administração de horário, né? Mais um só. Vai carregar o Wi-Fi. Problema de comunicação. Comunicação. O Wi-Fi vai ficar carregado. Vai ter aquela coisa, disputa de controle remoto, né? Assim, R$10 para quem ficar meia hora. Beleza. Então, vocês colocaram essas questões do kitnet. A pergunta que eu vou fazer... Então, eu vou fazer o seguinte, olha. Tá rolando a lista aí, não tá? Vai valer... Vai rolar agora. Vai valer o primeiro livro. Não vai ser sorteio. Vai ser prova, concurso público. Quantas pessoas tinham no mundo em 1800? Chutem. 1.800? Tu não vale que tu já ganhou o livro. Não vem com esse papo, não. Vem animadinho, não. Quantas pessoas tinham no mundo em 1800? Chutem. 4? 10 milhões. Não. No mundo? Ah, bilhões. 600 milhões. Não. Eu acho que deve ser 1,1 bilhão. 100 milhões. Bi, né? Não, 1 bilhão e 200. Vamos. 200 anos. 3,5. 3? Não. Menos. Então, Menos. 1 bilhão? 1 bilhão. 1 bilhão. Pô, tu vai querer ganhar esse livro? Olha, vocês acham justo ele ganhar esse livro? O cara da organização? Eu já dei um livro para você. 1 bilhão. Vou guardar, ninguém acertou, hein? O concurso tá difícil, hein? 1 bilhão de pessoas, tá certo? Quantos nós somos hoje? Mais fácil. 7. Esse eu não vou dar livro porque ele também. Então, olha só, gente. Nós tínhamos 1 bilhão em 1800. Nós temos 7. Então, tinha um cidadão no kitnet em 1800 e chegaram 6 parentes. Quais são os problemas que nós temos hoje? Administração da tropa. Então, olha só, quais são? Eu vou dizer o seguinte, agora mudando de assunto, vou dizer assim, quais são os problemas que o Sapiens está vivendo hoje como crise na chegada de 6 parentes novos no mesmo kitnet? Crise mundial, por favor. Administração da tropa, tá aí a crise mundial, fala. Falta de espaço, segundo a administração da tropa, vai. Saneamento, vai. Limpeza, poluição, vai. Alimentação, vai. Horários, logística, disputa da TV, comunicação. Comunicação. Disputa da TV, eu acho que pode ser disputa por recurso. Exatamente. Então vocês veem o seguinte, nós não nos damos conta, mas o principal problema das coisas que eu fui estudando, que a gente tem que entender, principalmente no Brasil, eu tenho mais uma pergunta que vai valer livro, principalmente no Brasil, calma gente, eu vou fazer a pergunta, principalmente no Brasil, é o aumento demográfico. Nós não nos tocamos. Tanto que nós não temos na cabeça os números. E a gente tem uma matemática que a gente fala de milhões quando a gente está falando de bilhão em 1800. Então, a principal crise que
que nós temos que administrar no século XXI é o crescimento de 1 para 7 bilhões. Algumas regiões não cresceram tanto e outras cresceram estupidamente. Então, nós agora vamos falar de Brasil valendo, atenção, hein? Valendo, em 1900, quantos brasileiros éramos? 2,5. Não, brasileiros? 500 milhões. Não, o Brasil tem... Não, brasileiros. Quantos habitantes tinha o Brasil em 1900? 12 milhões. Mais. Eu acho que tinha 50 milhões. Menos. 30. Parabéns. Salva de palmas. Então, 30 milhões. Nós somos hoje quantos? 200. Então, aí não vai ganhar livro, porque... Então, nós crescemos em 100 anos, 6 vezes. Quantas pessoas precisam ser educadas no Brasil hoje? Em média, mais de 100 milhões. Precisam de escola. 100 milhões. Esse não é um problema americano e não é um problema sueco. Não é um problema sueco. Não tem um déficit educacional. Tem uma galera que tem educação, mas existe um déficit educacional que é uma característica de um país que cresceu 6 vezes em 100 anos. A Suécia não cresceu 6 vezes em 100 anos. Nós crescemos. Então, a complexidade demográfica é o principal fator para a gente entender o que vai acontecer no século XXI, o que está acontecendo. Aí vocês vão dizer, como assim, né? Pô, deixa eu entender. E eu vou explicar para vocês qual é o impacto desse aumento populacional e por que isso tem a ver com a internet e com o Uber. O Uber é uma resposta a esse aumento demográfico. Então, e quando eu estou falando de aumento demográfico, eu não estou inventando números. Está aí o aumento demográfico. Aí a pessoa diz o seguinte, isso aconteceu ontem. Nepô, essa questão de quantidade que você fala, isso não é humanista. Eu falei, como assim não é humanista? Não, porque tem outras questões. Eu falei, tem outras questões. Mas se a pessoa não comer 3 vezes ao dia, não existe ser humano. Isso nos iguala a todas as espécies animais. É exatamente isso que nos coloca no mesmo nível de todos os outros animais, que é o nosso lado animal. Nós precisamos comer pelo menos 1 ou 2 vezes ao dia, senão no dia seguinte nós não levantamos da cama. Não é uma questão opcional, não é uma questão filosófica, não é uma questão política importante, é uma discussão objetiva de um animal que precisa comer, se alimentar, dormir, beber para poder sobreviver. Ponto. Não tem uma discussão sobre isso. E no momento que você ignora isso, no fundo você está desumanizando as pessoas. Porque você está considerando que nós não somos o animal que nós somos. E nós somos também animais. Quando nós tínhamos, e eu vou colocar um dado para vocês, que é um dado meio estonteante. Em 1800, por dia, seria bom a produção, seria uma ótima a produção de 3 bilhões de pratos de comida. Todos os dias. Olha o dado. Não é 3 bilhões de pratos de comida toda semana, todos os dias. É essa complexidade que as pessoas, muitas pessoas, inclusive na área política, querem para jogar para debaixo do tapete. As pessoas precisam todos os dias, no mundo de hoje, quando acorda o galo canta, com 7 bilhões, 21 bilhões de pratos de comida para que a gente continue existindo. Isso exige um ambiente produtivo compatível com esta complexidade.
Ah, mas eu acho que o modelo político dos esquimós é muito legal. Eu falo, legal. Mas os esquimós não ficam engarrafados em pé, como eu já fiquei aqui em São Paulo no metrô. São Paulo é um exemplo típico de que a gente não é esquimó. Se vacilar, qualquer coisa que aconteça na cidade, a cidade para toda. Basta um caminhão parar num lugar que não deveria. Não pode furar aquele pneu naquele caminhão. Então, galera, existe uma coisa que eu acho fundamental para quem quer ser liderança no século XXI, e a proposta da RAPS é formar lideranças, que é a seguinte: nós precisamos entender que a nossa espécie é a única espécie do planeta que cresce demograficamente. Aí uma vez eu falei isso numa mesa de bar de uma galera. Aí o cara falou, e as baratas? Aí eu agora tenho que falar o seguinte: somos a única espécie social que cresce. Porque as baratas, me parece que não tem assim uma espécie de organização social. As baratas são meio anárquicas. Então todas as espécies sociais, e nós somos uma espécie social, os leões, as zebras, os macacos, os orangotangos, os lobos, as formigas, os elefantes. Aí quando eu começo a falar com essa comparação de bicho, também acontece essas críticas. Ah, né, pô, o ser humano não é bicho. Eu falo, não, ele não é bicho, ele tem alguma coisa de bicho. É um tipo de bicho. É uma espécie específica. Outro dia eu estava até brincando, dizendo o seguinte: no dia que chegar um disco voador, vai sair um maluco, que sou eu, correndo, e falar, finalmente uma outra tecnoespécie para a gente poder estudar, para a gente poder comparar como é que uma tecnoespécie lá de Marte é igual a gente aqui, porque a gente aqui só não tem ninguém que é igual a gente. As outras espécies todas, elas não são tecno. Ah, mas o castor não faz uma represa? O João de Barro não faz a casinha dele? Faz. Mas ele não faz uma casinha com Wi-Fi. Né? O pai ensina para o filho, aí o filho resolve fazer um Wi-Fi na casinha dele e bota um ar-condicionado. Desde o início dos tempos, o João de Barro faz a mesma casinha, muda alguma coisa pequena, mas é a mesma casinha. Porque a passagem de uma geração para outra é instintiva e genética. Ela não é cultural. Então, o que eu estou chamando a atenção de vocês é o seguinte: o que significa ser uma tecnoespécie? E aí eu vou dizer para vocês o seguinte: uma tecnoespécie não tem limite demográfico. Se um bando de leões crescer muito, ele se separa. Se um bando de lobos crescer muito, ele se separa ou ele mata os mais velhos ou os mais novos. E aí olha só que interessante, o modelo de administração social das outras espécies é fixo. Não muda. Se você pegar um leão há 50, 60 anos, a estrutura administrativa dos leões não vai mudar. A estrutura administrativa dos orangotangos não vai mudar. E o número de orangotangos que eles podem administrar também não vai mudar. Pode mudar um pouco para cá, um pouco para lá, pode crescer uns 10 ou 12 e tal. Mas não vai pular de 50 orangotangos para 350 orangotangos, que nem a gente está fazendo. Os orangotangos não têm assim uma hiperconexão de orangotangos. O orangotango é mais ou menos a época que a gente vivia, cada civilização isolada. Um orangotango não se relaciona com o outro, ele não precisa de outro orangotango para viver. O orangotango não exporta milho para transformar em ração e a ração vai para outro país. O orangotango produz no seu habitat, ele tem que produzir tudo. Ele não é dependente de outra comunidade de orangotango. O que significa isso, né? Pô,
Nós somos uma tecnoespécie, e a nossa tecnoespécie ela vive um fenômeno que se chama complexidade demográfica progressiva. E o que significa ter uma complexidade demográfica progressiva? E aí eu vou dizer para vocês o que significa. Vocês têm que esperar uma espécie como a nossa, ela tem que esperar que de tempos em tempos nós vamos mudar radicalmente o modelo de administração da espécie. A nossa espécie muda o modelo de administração. Ela não tem um modelo de administração fixo, porque é uma tecnoespécie. Quando as pessoas começam a falar de política, e começam a falar de a gente precisa fazer reformas políticas, não sei do que, papá, a gente tem que entender que nós estamos entrando numa guinada civilizacional que nós não vamos fazer reforma na política, nós vamos fazer reforma da política. Porque a política atual, ela é uma tecnopolítica que era baseada na oralidade e na escrita. Nós vamos introduzir as novas ferramentas digitais para tomar decisões políticas. Vou falar isso um pouquinho mais adiante. Então, queria que vocês me balizassem de tempo para eu poder... 30 minutos. Faltam 30? Sim. Tá. E eu não sei em que momento a gente pode fazer as perguntas. Pode perguntar à vontade. Toda vez que eu pergunto, eu estou ficando maluco, é a hora das perguntas. A gente avisa. Então, a nossa espécie muda o modelo de administração. E como é que a gente muda o modelo de administração? Nós temos um triângulo, que é o modelo de administração que todas as espécies têm, que é, embaixo a gente tem o parâmetro demográfico. Aqui desse lado, nós temos como a gente troca. E aqui desse lado, nós temos como a gente toma decisões. Todas as espécies têm isso. A nossa espécie, como é que ela funciona? Conforme a gente vai aumentando a complexidade demográfica embaixo, nós precisamos mudar o modelo das trocas e o modelo de liderança. Porque a gente começa a ficar incompatível, o que tem embaixo. Então, o que acontece? Quando a gente não faz isso, a gente começa a entrar em crise. A justiça começa a ficar lenta, as pessoas demoram não sei quantos dias para marcar consultas, as pessoas não conseguem os táxis na hora que elas gostariam. Tudo começa, uma publicação acadêmica começa a demorar bastante tempo, você não consegue dar educação para todo mundo. Por quê? Porque você aumentou muito a população e o modelo que você resolve os problemas é insuficiente e incapaz para resolver os problemas da população. Então, como é que a gente faz essa mudança e a guinada? Primeira coisa que a gente faz é introduzir novas tecnologias de trocas, tecnologias cognitivas. A gente tem o rádio e a televisão, a gente tinha o mundo oral, tinha a escrita, tinha o rádio e a televisão, e a gente introduz o digital. Então, a chegada do computador, do celular e etc. é o início do processo de mudança administrativa que o Sapiens está promovendo. Tudo que nós vamos ver daqui para frente é uma mudança administrativa. E uma mudança administrativa da onde para onde? Nós estamos tirando e nós estamos matando os antigos intermediadores. E nós estamos colocando no lugar, pela primeira vez, introduzindo robôs administrativos. O que o Uber está fazendo não é o novo modelo de negócio. O que o Uber faz é o novo modelo administrativo. Como é que o Uber usa robô? E aí quando eu vou começar a falar de robô, as pessoas vão dizer, bom, vai começar agora, né, a robotização humana e vai começar agora a chegada em Matrix. E eu digo o seguinte, não, nós estamos saindo de Matrix. Eu estou trazendo para vocês a pílula vermelha. Nós estamos em Matrix, eu quero avisar isso para vocês. Nós não estamos indo para Matrix, nós estamos em Matrix. Nós estamos totalmente massificados, centralizados, com baixa diversidade, baixa capacidade de decisão coletiva. Hoje nós somos Matrix.
Hoje nós temos organizações políticas, econômicas e sociais centralizadas que determinam como nós vamos pensar, consumir, votar, decidir. Isso é Matrix. Por quê? Crescemos muito e nosso modelo de administração não acompanhou. O modelo do Uber, que aponta para o modelo da nova política, o Uber introduz robôs, mas os robôs que o Uber introduz são robôs que permitem a participação de massa, a tomada de decisão de massa. Os robôs não estão contra o ser humano, os robôs vêm resolver a situação da complexidade do ser humano que não há outra forma de resolver. Enquanto a gente tiver gerentes, não teremos condições de resolver os problemas. Enquanto nós tivermos os políticos e os professores que nós temos hoje, e os intermediadores que nós temos hoje, nós não vamos resolver o problema da complexidade que nós temos. Ah, mas você não gosta dos gerentes? Você não gosta de professor? Você tem raiva de professor? Você não gosta de professor? Não é isso. Os professores são filhos do mundo oral e escrito. E hoje, nós crescemos demais e os professores não têm mais condição de administrar 7 bilhões de pessoas. Quem está fazendo o prefácio do meu livro, Ensino 3.0, ele fez essa semana, é o reitor da Estácio, pós-doutor em física. Ele diz uma coisa que eu comecei o livro de novo por causa dele. Ele diz o seguinte: a inovação da educação é quantidade, qualidade na quantidade e quantidade na qualidade. Não adianta você fazer uma escolinha piloto que só 50 pessoas podem estudar, que é a escola experimental, e não adianta você ter uma massificação do ensino sem qualidade. Qual é o modelo que você resolve quantidade na qualidade? Eu posso falar disso para vocês depois. Introdução de robôs no processo educacional. Para garantir a qualidade para 7 bilhões de pessoas. Ah, Nepo, mas eu não gosto desse mundo assim. Lá no Rio tem a ponte Rio-Niterói. Aqui eu sei que tem aquela ponte estaiada ali, não tem? Pula lá de cima. Pula, não tem problema nenhum. Só não bota um bilhete dizendo que foi por causa da palestra do Nepomuceno. Que aí eu perdi meus clientes. Mas não tem jeito. A administração da espécie tem que ser feita pensando em 7 bilhões. Você não pode tirar 6 bilhões de pessoas. E só vamos resolver o problema olhando para o Uber. Porque o Uber está ensinando a gente. Então, como é que o Uber mata o gerente? Porque quando eu falei que a gente ia matar o gerente, saiu na época o negócio ano passado, queriam matar o Nepo. Eu falei, bom, já que é para matar o gerente, vamos matar o Nepo antes. Mas você acha que isso é um processo de... Você acredita para ligar? Alô? Você acha que é um processo de ruptura que a sociedade vai ter que enfrentar, ou é um processo ao longo dos anos para que isso aconteça? A ideia do futuro, conforme diz lá o nosso amigo Nasbit, o futuro é regional, ele não é temporal. Já está acontecendo em vários lugares do mundo hoje essa mudança. Só que a gente não está conseguindo ver com clareza aonde que ela está e aonde que ela está acontecendo. Ela já está acontecendo. O problema que temos aqui, que nós estamos falando de liderança, é que a liderança hoje tem que entender isso e tem que ajudar a implantar isso. Eu queria te fazer uma pergunta. Fala. Resistência, que principalmente na política existe, óbvio, que é uma construção toda coronelista, existe uma resistência à mudança. Como é que se lida com isso? Bom, olha só, eu trabalho com isso tudo que eu estou falando tem um nome na área de inovação que chama inovação disruptiva.
Então você tem duas formas de promover mudanças. A inovação incremental é uma coisa que o cara, eu falo assim, essa cadeira aqui não está legal, eu vou botar aqui um suporte nessa cadeira. Aí o cara consegue ver a cadeira e entende que eu vou fazer uma mudança. Então é uma mudança que o cara tem um paradigma. Então eu estou continuando uma coisa que já existe. Uma mudança disruptiva é uma coisa que tem a ver com isso que a gente está fazendo. Existe um conceito novo, uma tentativa de entender o que está acontecendo, e você propõe, então, uma mudança que quebra o modelo. Então, essa mudança disruptiva, ela precisa acontecer em ambientes separados. Você tem que criar mudas, sementes mudas, florestas isoladas com segurança na porta, para não deixar ninguém entrar e arrebentar a floresta, e deixar que... Porque ela tem que ser 100% dentro da nova cultura. Você pode reparar, o Uber é um modelo exemplo, você vê o seguinte, o Uber não nasce de dentro da cooperativa. Ele nasce fora. Então ele surge de fora e impõe o modelo dele. Então ele foi meio radical. Então a minha proposta, e foi uma proposta, e é a proposta que eu tenho no livro, desse Administração 3.0, a minha proposta é uma proposta de criação de um ambiente separado, para fazer projetos em separado, para experimentar esse projeto em separado. Tipo, lá na Prefeitura do Rio, nós criamos um laboratório de inovação participativo. Fora da instituição. Eu já reparei, antigamente eu acreditava que dava para pegar essas formigas participativas, colaborativas, cultura Uber, e deixava elas lá de noite com os tamanduás da empresa. Aí no dia seguinte eu perguntava para o tamanduá, aquelas formigas que estavam aí, ele falou, que formiga? Então o modelo das organizações hoje são tamanduás. O que está acontecendo é formiga. Se você pegar essas formigas e botar nos tamanduás, no dia seguinte não tem formiga. A organização vai matar a formiga. Então o modelo, que inclusive eu até sugeri aqui para a RAPS criar um ambiente separado, você forma lideranças para o mundo de hoje e você vai criar lideranças disruptivas para o mundo de amanhã. Então lá na prefeitura, por exemplo, O que é esse laboratório o laboratório é o tipo o seguinte, como é que eu avalio que o motorista está ruim? Aplicativo para os passageiros. Como é que eu avalio que um posto de saúde está ruim? Aplicativo para os frequentadores do posto de saúde. Como é que eu avalio que as escolas estão ruins? Aplicativo na mão das pessoas que frequentam as escolas. Aí o que vem? Vem informação, aquela informação, num primeiro momento, na versão 1.0, ainda incremental, um gestor toma a decisão, e num segundo momento, em que eu acho que já é a nova geração do que vai funcionar, o próprio algoritmo toma a decisão, como no Uber. O motorista que começa a furar sinal e cria um perigo para a cidade, no dia seguinte o algoritmo não deixa mais ele trabalhar. Quantos fiscais tem no Rio de Janeiro? Não, vamos começar o seguinte. Quantos ônibus? 10 mil. Quantos fiscais? 40. Vamos aumentar para 400 fiscais? Vai resolver o problema? Vai gastar dinheiro e não vai resolver o problema. Então, essa coisa do ônibus, 40 fiscais para 10 mil ônibus, é o modelo típico da falência da administração atual. Não há saída que não seja aplicativo na mão das pessoas. Não é uma discussão filosófica do Nepô, pensando... Não, eu estou dando um problema concreto da cidade. Ou você bota aplicativo na mão das pessoas para julgar, e todo mundo sabe que funciona. Não é uma questão assim, isso que você está falando, porque quando eu falei isso lá atrás, as pessoas diziam, isso não funciona. Agora o Uber está mostrando para todo mundo que funciona. O Waze. Quando você tem o motorista do Uber tem que ter 4.7 de nota. Quando ele não tem 4.7 de nota, o algoritmo afasta ele. Não é um gestor que afasta ele, é o algoritmo. A regra é essa. Mas, poxa, aí que eu digo, é assim que funciona. E é assim que tem que funcionar. O cara tem que se virar para atender bem. O motorista de ônibus, ele tem que atender bem, ele não pode, porque ele está tratando com pessoas. Isso é desumano, e a gente está aceitando essa desumanidade.
A gente vai botar robô para voltar a ser humano. Os robôs serão a reumanização da sociedade. E quem que a gente está imitando? Olha só que coisa interessante. Se a gente for analisar, e eu sou antropólogo cognitivo, que eu analiso as mudanças de mídia, na minha versão, na minha análise, nós estamos fechando um ciclo de 70 mil anos. Nos últimos 70 mil anos, nós fomos uma espécie muito parecida com os mamíferos. Nós tínhamos líderes alfas. Como a gente vai crescendo demograficamente, nós vamos migrando de modelos de administração que outras espécies têm. Nós estamos começando a imitar as formigas. As formigas funcionam assim. Vou mostrar como é que a formiga funciona, quer ver? Digamos que aqui tem um caminho, e aqui esse livro do Nepomuceno é um negócio bom, é uma comidinha, uma comida que elas gostam. Então, vou mostrar para vocês como a gente está imitando as formigas. Então, está aqui a galera das formigas vindo aqui. A frota está vindo aqui. Aí uma formiguinha vem aqui por esse caminho. Aqui é um caminho. E descobre aqui que aqui tem uma coisa bacana para o formigueiro. Tem comida aqui. Então, as outras espécies, todas as outras espécies mamíferas, o que ela vai fazer? Ela vai emitir um som qualquer para avisar todo mundo que aqui tem comida. É uma espécie mamífera que tem um líder alfa que vai avisar e aí que vai dizer, ó, tem comida ali. Aí todo mundo vai seguir o líder alfa. Esse é o modelo dos mamíferos. Funciona? Funciona, mas com pouca gente. Como é que as formigas se organizam e nós estamos indo para o mundo das formigas para continuar sendo humanos? Formiguinha vem aqui toda felizinha. Opa! Ela vai mandar uma mensagem? Vai mandar um e-mail? Não, a formiga, o que ela vai? Ela pega a bundinha dela e começa a curtir o caminho. Ela vem curtindo o caminho químico com a bundinha dela. Ela curte o caminho. As outras que estão vendo aqui, o que elas veem? Ih, um vídeo legal no YouTube. Olha um post bacana que está bombando. Está bombando! E aí vem todas as formigas para cá. E começam a pegar a comida que tem aqui. A última que acabou a comida, a última vem e começa a descurtir o caminho. Elas descurtem o caminho. E elas vão, ali tudo tem as filas que elas conseguem se administrar pelos rastros. Então, nesse momento, eu mato o líder alfa. Eu posso matar o líder alfa por quê? Porque eu tenho uma avaliação coletiva que me permite matar o líder alfa. Porque eu aumentei de 1 para 7 bilhões de pessoas. E não há outra forma de resolver o problema da sociedade hoje que não seja adotar o modelo de rastro das formigas, que o Uber está mostrando como funciona. E daí para frente, o que nós vamos fazer? Nós vamos uberizar tudo. Vamos uberizar tudo. Inclusive a política. Nós vamos dar estrelinha para os políticos. O político estará político desde que ele ganhe 4,7. Se ele não tem 4,7, ele já não é mais o cara que está representando as pessoas. E a gente vai começar a criar um processo muito mais dinâmico de tomada de decisão. E um conjunto enorme de decisões não precisarão de pessoas. E nós vamos poder tomar as decisões. Ah, mas isso aí, Nepo, é utópico que você está falando. Isso não vai acontecer. Eu falo o seguinte, vai acontecer porque a nossa espécie é uma espécie que caminha para frente. Sempre foi assim. Se a gente consegue perceber que existe uma coisa que é melhor que a que existia antes, a gente adota. É inexorável isso, na minha opinião. Não é uma discussão opcional, é uma questão de tempo. E qual é o papel da liderança? É entender o que está acontecendo e acelerar o processo para que isso aconteça mais rápido, para que morra menos gente nesse processo. Vou dar um exemplo para vocês, que é uma coisa que aconteceu quando a gente estava no laboratório, que é a minha inspiração para esse processo. Na Ilha do Governador, veio um ônibus e um passageiro brigou com o motorista, e o motorista, que já estava estressado por um histórico passado,
e aquele passageiro, que também já estava estressado, que também já tinha histórico passado, caíram no viaduto, morreram 10 pessoas. Se nós estivéssemos usando o modelo das formigas, aquele acidente provavelmente poderia não ter acontecido. Porque eu teria, antes do processo, sabido que aquele motorista já vinha se estressando e que ele teria que sair da frota, porque provavelmente ia acontecer um problema. E aquele passageiro, eu também poderia ter identificado aquele passageiro, como faz o Uber, que também avalia o passageiro. Então, não tem outra alternativa para a nossa espécie. A nossa espécie precisa adotar um novo modelo de administração. E o novo modelo de administração é robótico. Para fechar essa discussão sobre escola, e a gente pode abrir para pergunta, não sei quanto tempo está faltando, que é o seguinte: eu falava em uberização da escola, até semana passada. Aí mudei o nome do livro, o título. É o primeiro que eu estou fazendo isso, na discussão de educação. Eu estou usando agora Wazerização. Porque o que está acontecendo com a educação? Hoje você pode pegar 10 minutos, beleza, obrigado. Você pode pegar tudo que você quer de informação. Você tem um site no Brasil chamado Veduca. Veduca, o modelo de educação dele é da segunda geração. Eu digo, tem 4 gerações. O Veduca, ele está na segunda geração. Qual é a segunda geração na área de ensino? Ele coloca tudo de graça na internet, mas você paga a certificação. Você acessa tudo, mas você paga a certificação. Se você coloca tudo de graça, o problema mais, então, já não é mais acesso aos cursos. Então, uma escola, ela tem 3 papéis. Ela faz um roteiro, você diz assim, eu quero estudar tal coisa. Ela define um roteiro, ela faz o conteúdo para aquele roteiro e ela te certifica. Isso é uma escola. Roteiro, conteúdo e certificação. O cara do Banco Original me falou ontem, que ele falou o seguinte: o melhor moleque que eu tenho não quis fazer faculdade. E o banco proibia que ele trabalhasse aqui. E eu falei que ou o banco mudava ou a gente não ia conseguir ter o melhor cara que eu quero. E o banco mudou a regra. Então o garoto trabalha lá e não tem faculdade. Não interessa se ele tem faculdade ou não. Interessa como é que ele resolve o problema. E geralmente o cara que é bom acaba não querendo mais fazer faculdade. O cara que é fora de série. Você vai pegar vários exemplos. Então, a certificação vai perder valor, como está perdendo valor também as autonomias de táxi. Não vai ser importante você ter feito o curso em Harvard ou ter feito o curso na USP, não interessa. O importante é o que você vale dentro de uma plataforma em que as pessoas te dão estrelinha. É isso que é importante. Então, por exemplo, o sindicato daqui a pouco é coisa dos dinossauros. Não sei se daqui a pouco, mas como tendência, sim. Ele foi construído para ser uma força. Até porque o modelo, uma das coisas que acontece numa revolução cognitiva é uma mudança no modelo trabalhista. Na minha opinião, o modelo do Uber aponta para o fim da carteira de trabalho, no médio prazo. Então, por que eu estou falando de wazerização? Então, na educação, o que caminha? Caminha na direção do seguinte: eu preciso de um Waze. Eu preciso de uma mulher me dizendo: olha, Nepô, faz o curso de fulano, pega Beltrano, pega aquele conteúdo ali, porque as pessoas que estudam esse negócio aprender, da mesma maneira que a gente está caminhando, que o cara diz: olha, a rota melhor é essa, porque o fulano, porque não sei o quê, você vai ter na educação. Vai ter um Waze do teu lado dizendo: olha, faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo, que é um aprendizado coletivo. Nós vamos começar a trabalhar com aprendizado coletivo. Ó, tudo isso aqui que o cara quer ensinar para vocês, isso aqui não vai para nada. A maior parte das pessoas que resolvem esse problema não leram isso. Isso não interessa. Isso interessa. É a experiência que vai valer. A gente tem que matar o supérfluo para garantir a qualidade. Um dos problemas que a escola tem hoje é que ela ensina muita coisa que ninguém precisa saber.
O que é obrigatório deveria ser opcional. Ah, mas você não quer que a pessoa estude? Se ela quiser estudar, ela estuda. O problema é dela. Ela tem que definir qual é o seu problema e o que as pessoas que resolvem aquele problema com eficácia tiveram que aprender. O resto é opcional. Faz parte da tua opção e não uma obrigação. E hoje em dia o cara passa na faculdade 4 anos e de repente daqueles 4 anos ele vai... O que realmente importa para ele são 3 semanas. E ele poderia passar com muito menos tempo, ter a qualidade que ele gostaria para resolver os problemas da sociedade. De uma forma muito mais barata. Aí você massifica através dos robôs. Então, essas visões a gente precisa colocar, que é a visão da liderança. Ontem eu estive conversando com a menina que ela estava falando assim, não, a minha proposta como vereadora é aumentar o número de professores, é aumentar o salário dos professores e reduzir o número de alunos. Eu falei, todo mundo fala isso. O problema é que não fecha a matemática. Não tem dinheiro para isso. O Brasil tem um déficit educacional de um país que cresceu 6 vezes em 100 anos. Fala. Esse modelo de aprofundamento na meritocracia não tende a ser um tanto quanto excludente? De aprofundamento da estrelinha, como você falou, não tende a ser excludente? Não? Mas excludente em que sentido? No sentido de que o modelo que a gente tem hoje acaba incluindo pouca qualidade, né? Pessoas que não conseguem oferecer um serviço de qualidade, mas um modelo que aprofunde a meritocracia, que aprofunde esse sistema de avaliação, não tende a ser excludente quanto a essas pessoas que não conseguem entregar a média. Essa é uma discussão legal, que é o seguinte: o século XXI vai ser o século do consumidor. Quem está mal atendido na sociedade hoje é o consumidor. Essa briga que existe entre patrão e empregado, quem sobra no problema é sempre o consumidor. Essa briga do Uber é uma briga que é contemporânea, ela é uma briga política contemporânea. Uma das coisas isso que você está falando é o seguinte: o que acontece é o seguinte, com esta complexidade que a gente tem, as pessoas não podem, a gente não pode se dar o luxo de ter alguém que está prestando um serviço que não esteja o tempo todo, que não tenha qualidade e que não seja o melhor possível. A gente tem que garantir que seja o melhor possível para a sociedade. Então, as pessoas que prestam serviço, elas vão ter que trabalhar com este critério meritocrático. Então, se o cara do Uber, por exemplo, está ganhando nota baixa, no momento seguinte ele recebe um vídeo dizendo, cara, melhora da seguinte maneira, assim, 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 para garantir uma qualidade, de padrão de qualidade acima. Então ele é excludente no seguinte sentido, ele é excludente, mas a exclusão é feita pelo consumidor, que é a maioria da população. Se eu digo que um motorista de ônibus não está freando, está atravessando o sinal e que ele é um perigo, a sociedade está se protegendo dele. E ele tem que mudar. E é isso que a gente precisa fazer. Isso que a gente precisa fazer. E essas plataformas, todo esse movimento que está acontecendo de descentralização é um retorno do poder do consumidor e das pontas contra o processo de centralização que a gente tinha, que hoje é muito menos meritocrático em todos os sentidos e muito mais excludente. Se é que eu entendi o que você perguntou. Quantos minutos? 2. Então vamos fazer aqui uma avaliação, pedir para vocês fazerem O que ficou de mais importante? Como é seu nome? Camila. O que ficou de mais importante para você? Eu pensei na tecnologia de um modo que nunca tinha pensado, não abriu os horizontes assim, na minha cabeça. Eu gostei dessa relação com o Uber, então esse cruzamento. E foi bom para mim, porque eu pensei por vias que eu ainda não tinha pensado. Então, abriu minha mente. Abriu sua mente, beleza. Meu nome é Pedro. Pedro.
E o que ficou de mais forte para mim é, de fato, como é que a gente vai poder mudar a política. Porque, como você falou, a gente vai ser a locomotiva ou vai ser simplesmente um vagão. Enfim, assim como eu imagino que muitas pessoas aqui não querem ser vagão. Oi, Ana Paula. Me chama a atenção a questão de rehumanizar pela tecnologia, né? Que acho que é um sistema, pensando aí no Uber e nessa questão de... É como um monitoramento, né? Mas isso vai fazer voltar a um princípio que vem se perdendo. E eu penso assim, em tecnologia absolutamente desvinculando disso. Então, uma reflexão bem interessante. Bom, meu nome é Diana, e eu acho que o que ficou bastante para mim é essa questão da diferença, de que antes eu pensava muito em, como você disse, o ser humano e a tecnologia, essa relação, e essa questão nova de nos pensar como uma tecnoespécie, eu achei bem interessante. E também acho que o papel da liderança, porque, assim, entendo que a gente tem que pensar esses processos, mas tem muita gente morrendo dentro desse processo, dentro desse crescimento de 6 vezes mais. Então, acho que essa questão do papel da liderança, acelerar isso para que menos pessoas se prejudiquem também, acho que é algo que a gente tem que se preocupar, sim. Então, acho que foram as duas coisas que mais me chamaram a atenção. Eu gostei muito da parte de como mudar a política através da tecnologia, essa questão de ter uma avaliação mais direta e da pessoa ser política enquanto ela tiver uma avaliação boa. O modelo Uber, né? Se ele tiver X estrelas, ele poderia estar lá, senão ele poderia ter uma avaliação muito mais direta do que hoje. Né? E também a questão que a gente estava falando no mundo das formigas, eu acho que foi bem interessante também. Meu nome é Lara, para mim o que ficou presente, assim, mais marcante, é como levar o que já vem acontecendo para dentro dos serviços que já são prestados numa administração antiga. Como no século XXI, os serviços públicos, principalmente, podem ser adaptados e podem ser transformados dentro do que já vem acontecendo. E aí a frase que ficou para mim é que o futuro é regional e não temporal. Eu acho que a gente tem que trazer para a nossa realidade, né, o que já vem acontecendo. Meu nome é Maria Cristina. O que ficou para mim foi que na Revolução Industrial a tecnologia escravizou e agora nessa próxima revolução a tecnologia está libertando e humanizando. Então é um processo ao contrário do que foi construído. A gente está desconstruindo tudo que foi construído a partir da Revolução Industrial. O que ficou para mim, foi que ou a sociedade se conscientiza de que precisa ser feita uma mudança, e acho que o tema aqui que você traz é de extrema relevância, ou a gente vai ficar rodando em círculo. Né? Então, a tecnologia ela é dada, ou a gente se insere como o Uber fez, ou a gente vai ficar batendo cabeça como os taxistas fizeram, e o que a gente viu aí em vários estados, e o que a gente vê até no mundo. O que ficou para mim foi essa reflexão do modelo de administração, que o crescimento demográfico, os processos de trocas e as lideranças, e que o modelo já é insuficiente. Estamos criando tecnologia de troca, mas as lideranças não estão conseguindo avaliar e avançar diante da complexidade do cenário que a gente tem. Então, precisamos que as lideranças se atualizem, como se fosse um software. Elas precisam se atualizar a visão delas para que a gente consiga melhores soluções para os problemas. O que ficou para mim é essa necessidade de mudança também. Assim como o Uber, eu acho que na política, por exemplo, é um setor que a gente precisa inovar. E enquanto a gente ficar preso a velhos padrões, o Uber é um exemplo clássico que a sociedade pede mudanças mais fortes e é preciso, eu acho que, coragem para promover essas mudanças. Pô, queria te sugerir de criar um aplicativo para te avaliar. Alguém mais quer falar?
Alguém mais quer falar? Quero sim. Fala. Meu nome é Mara Prado, eu sou lá da Câmara Municipal e sou consultora aqui na RAPS. O que ficou gritando dentro de mim muito forte foi que tudo isso significa uma mudança no padrão civilizatório mesmo, né? A gente está olhando hoje para a sociedade, para a civilização, de uma forma até assim meio atônita, meio cheio de dúvidas, porque as referências que a gente tinha do século XX, elas não servem, estão absolutamente obsoletas e há essa necessidade real de uma mudança radical no padrão mesmo civilizatório. O que, claro, leva a essa mudança necessária da política, né? E na política, no coração da política. Se não houver um acompanhamento desse avanço, se a política não olhar de fato para o século XXI, vamos continuar aqui patinando e nada vai avançar, vamos continuar com os mesmos problemas que a gente já vive há séculos. E a possibilidade das novas tecnologias permitirem com que a sociedade exerça legitimamente o controle social, né? Mas não de forma liderada por associações, por organizações, por sindicatos, por partidos, mas de uma maneira autoral, espontânea, individual. E eu acho que isso é da maior importância. Então, realmente, é uma mudança da civilização mesmo. Quer falar? Para mim, acho que principalmente a questão da humanização da tecnologia, humanizando a gente precisa da tecnologia para voltar a ser o que a gente era. Nunca tinha pensado por esse viés, muito legal. Eu acho interessante, como você falou do chalé, né? Que hoje a gente está realmente num chalé e por falta desse aplicativo, né? De estar avaliando tudo. Legal. Quer falar? Não. Bom, então, queria agradecer. Eu acho que a gente teve um papo bacana. Fala. Como que a gente poderia traduzir a uberização da política? Se a gente fosse explicar para uma pessoa que é 1.0, como é que a gente fala, você é um político 1.0, mas você precisa se uberizar? Como é que a gente poderia falar? Bom, o que acontece aí é o seguinte, essa é uma ótima pergunta. O que acontece? Eu falei isso há bastante tempo atrás e vou repetir então a partir disso o seguinte. Se a gente olhar para a última revolução cognitiva que aconteceu com a chegada da prensa, nós tivemos um processo de 350 anos dos movimentos iniciais, o primeiro movimento político que aconteceu depois que a prensa começou a disseminar as ideias, que houve mais ou menos a mesma coisa que aconteceu hoje, nessa época. Houve descentralização de ideias, as pessoas começaram a ter contato com novas coisas, as pessoas começaram a conversar, e o primeiro movimento que aconteceu depois da chegada da prensa foi a Reforma Protestante. E olha só que coisa engraçada, as pessoas disseram assim, os santos não nos representam, quebraram os santos. O Papa não nos representa, tiraram o poder da igreja. Manifestações de rua, quebrando santos e tal, e vamos criar um novo modelo. Ali foi o início da sociedade moderna. Ali foi a primeira mudança da sociedade moderna. Foi ali que começou todo o processo que vai eclodir nas revoluções liberais que terminam em 1800. Então, o que é que acontece? Por que eu estou falando isso? O modelo atual, a legislação atual, não permite modificação. Então, quando você vai falar, vamos uberizar a política, nós vamos ter que criar ilhas de inovação para fazer a uberização. Então, digamos, um vereador vai criar uma ilha de inovação para experimentar aplicativo, não sei do que, papá e tudo, independente do mandato dele. Um prefeito vai criar, como lá no Rio, por exemplo, um laboratório separado para experimentar, e a minha sugestão é que isso não pode ser feito massificado. O cara não vai dizer, agora eu vou pegar todos os bairros, não.
como lá a gente tinha pensado. A uberização lá, quando a gente está falando de política, nós estamos falando de mandatos executivos. Então, o prefeito, por exemplo, ele vai criar numa linha de ônibus a uberização. Vai experimentar numa linha de ônibus, vai experimentar num posto de saúde, vai experimentar numa escola. E aquilo é uma sementeira. Quais foram os problemas que tivemos? O que tem que melhorar na tecnologia? Quais foram as resistências culturais que aconteceram? Que modelo que seria ideal para a contratação de pessoas? E vai construindo um modelo, a experiência, para que aquilo vá. Depois vai se fazer um seminário, vai se reunir pessoas que fizeram aquelas experiências. E aí, a partir de um determinado momento, você vai criando um caldo para chegar e dizer, agora vamos fazer uma mudança na legislação. Porque vai precisar mudar a lei. O problema é que o tempo é que a gente não... Entendeu? E o problema que a gente tem hoje é o seguinte, nós não... Eu chamo isso de centralismo 3.0. É o nome político do processo. Descentralismo 3.0. Que é a minha, digamos assim, pô, como é que você se define politicamente? Eu sou um descentralizador digital. Eu acho que é a melhor definição. E quais são os seus inimigos? Os centralizadores analógicos. Então, os centralizadores analógicos são os meus inimigos. Os meus amigos são os descentralizadores digitais. Então, eu quero descentralizar. Eu quero dar poder às pessoas. Eu não quero que as pessoas fiquem sob o meu poder. Eu quero que as pessoas tenham o seu poder. Através de algoritmos. Ah, mas alguém vai fazer os algoritmos? Vai. Alguém vai manipular os algoritmos? Vai. Mas a briga de poder não acaba com o digital. Não vamos acabar com a briga de poder. Vai haver manipulação dos algoritmos. Com certeza vai haver. E a gente vai lutar para ter algoritmos mais abertos, mais democráticos. E aí entra no outro período. Entendeu? Essa é a briga política que nós temos. Então, o que eu acho é o seguinte, se a pessoa fala assim, por que é uberizar a política? É criar robôs para que os cidadãos possam cada vez participar mais das decisões. Isso é uma coisa importante de colocar, que no livro eu chamo de gestoria. Qual é a diferença, digamos, de uma linha de ônibus 3.0 para uma linha de ônibus 2,5? Que a 2.0 é 2.0 agora. Tem 2,5 e tem 3.0. A 2,5, que é o EasyTaxi, que é o 99. Você reclama de um motorista no EasyTaxi 99, que é 2,5, eles fazem assim, a gente vai tomar providência. Um gestor vai tomar providência. No Uber, o algoritmo toma a decisão. Então, o que é realmente 3.0? É o algoritmo tomando decisão. Só que no modelo atual de contratação, eu não posso afastar o motorista, como faço no Uber. Então, nós vamos começar a ter uma demanda de criar um outro modelo de contratação, em que eu possa, em que não haja... Se o consumidor disser que esse cara é perigoso, ele não pode continuar. Ponto. Não tem condição de continuar. Porque ele vai criar aquela situação na Ilha do Governador e vai matar 10 pessoas. E eu não quero que aquelas 10 pessoas morram. Ponto. Eu não estou defendendo. Porque aí entra uma discussão que eu acho legal, que é o seguinte... Nesse momento, essa discussão de defesa do trabalhador vai morrer. Você tem que defender o consumidor, que é todo mundo. E o trabalhador tem que ficar sujeito ao consumidor. Se ele estiver funcionando o consumidor, beleza, você é legal. Se ele não estiver funcionando, você não é mais legal. Não pode ser corporativo. Tem que ser defesa do consumidor. E esse é o movimento político que vai bombar. São movimentos políticos que defendem o consumidor, independente de qualquer coisa. Fala. Minha pergunta é justamente quanto a essa questão da uberização da política, descentralização. Eu acho muito interessante, mas ainda não tenho uma visão formada, ainda uma opinião formada. Acho que esse é um processo. E quanto a isso, eu queria perguntar. A democracia em si, ela não tende a ser tirana? Essa descentralização não tenderia a aprofundar a tirania da democracia? Você consegue me entender, né? Mas define melhor a tirania. Tirania da democracia. Bom, se nós formos pela democracia direta, a gente teria pena de morte no Brasil, por exemplo.
Primeiro é o seguinte, uma coisa legal dizer o seguinte, a uberização não é democracia direta, necessariamente. Porque eu tenho um algoritmo regulatório. O que eu estou substituindo é o seguinte, eu tiro um político e coloco um algoritmo regulatório. E como eu programei esse algoritmo regulatório, define o processo. Então você tem que começar a experimentar esse processo em decisões mais baixas. O cara vai começar, por exemplo, a decidir se o motorista do ônibus dele funciona ou não funciona. Ele consegue olhar para aquilo. Vai criar uma cultura de participação. E ele vai criando. Tem uma coisa que é legal, que você vai me permitir, a partir da sua questão, que é fundamental, que é o seguinte. Nós não estamos preparados para a uberização. Em 1450, quando chegou a prensa, nós não estávamos preparados para a república. A nossa capacidade de autonomia, de pensamento, de tomada de decisão é muito baixa. Todo o processo que houve da alfabetização foi um processo de alfabetização. Sem a alfabetização, não haveria possibilidade de escolher um rei de tanto em tanto tempo, que o primeiro-ministro e o presidente nada mais é do que um rei que é escolhido de tanto em tanto tempo, conforme o desempenho. Então existe um processo educacional que tem que haver, que vai capacitar as pessoas de tomada de decisão. E é isso que está falando. Hoje, a gente não está preparado para a uberização, porque a gente foi educado numa escola que forma pessoas para um ambiente em que você tem um líder alfa. O professor, eu brinco sempre o seguinte, a escola, tudo que a escola ensina não serve para nada. O importante da escola é a topologia da escola. O que a criança aprende na escola é a topologia da escola. Você vai entrar num lugar, vai tocar uma sineta, você entra. Você vai ficar calado e alguém vai falar para você. Você vai sair da sala de aula, vai ficar numa determinada posição e vai sair todo mundo no mesmo horário. E você tem aqui um material didático que você vai ter que decorar para um dia você fazer uma prova. O que eu estou preparando a criança? Quando ela for para a empresa, ela já está acostumada com o modelo. Ela vai entrar numa empresa, vai ter uma sala, ela vai sentar, vai tocar a campainha, ela vai sair, vai ter um professor que é um chefe, um gerente, e vai ter uma metodologia que ela tem que seguir, e se ela não seguir, ela é demitida. O papel da escola é formar alguém para trabalhar no modelo atual. Ah, você tem raiva na escola? Não, é assim que funciona. Só que esse modelo de escola é o modelo de escola para a administração que a gente tinha, com os limites que a gente tinha na tecnologia. Nós precisamos de uma nova escola para um novo modelo de administração que está surgindo e um novo modelo de política. As pessoas têm uma autonomia de pensamento supersticiosa. É parecido com a Idade Média, do ponto de vista individual. Nós somos supersticiosos, nós não tomamos decisões com lógica, a gente não tem capacidade de tomada de decisão. A gente precisa ganhar isso. E é isso que a weiserização da escola vai ter que dar. As pessoas vão ter que ser muito mais autônomos em termos de pensamento do que nós somos hoje. Não é autônomo de pensamento, que até acho que a gente, no futuro, a gente vai ter, digamos assim, do ponto de vista de acúmulo de conhecimento, nós vamos ter menos acúmulo de conhecimento, mas nós vamos ser tomadores de decisões melhores. Entendeu? O problema não é a educação. A crise que nós estamos vivendo hoje não é de educação. O problema do Brasil é a educação. O problema do Brasil não é a educação, é que a nossa maneira de tomar decisão é muito ilógica. Não é matemática, não tem lógica, é muito emocional. E a partir daí a gente comete uma série de erros. Não é na vida coletiva, é na vida individual. A gente escolhe pessoas para casar erradas, a gente escolhe maneira de educar o filho errada, a gente escolhe forma de investir errada, a gente não sabe trabalhar direito. A gente não está preparado para a uberização, eu não estou dizendo que a gente está preparado. Obrigado. Tem que fazer o sorteio. Cadê a folha aí? A folha. Conseguiu fazer o sorteio? Todo mundo botou o nome aqui para ganhar o... Sim.
Como é o nome do teu amigo lá atrás do computador? Roberto? Roberto, de 1 a 14, escolhe o número. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pedro Henrique. Parabéns. Obrigado. Aí, ó, você que estava tão inquieto. É isso aí. Bom, Nepo, gostaríamos de agradecer a sua imensa colaboração nessa reflexão sobre a democracia conectada, esse contexto e esse paralelo com a humanidade, a cultura, a tecnologia foi incrível e isso se conecta com os próximos painéis. Bom, agora a gente vai fazer uma pausa de 5 minutos para a gente já entrar no próximo painel e dar sequência no nosso workshop. Obrigada. Parabéns, obrigado. Parabéns. Obrigado. Deixa eu me apresentar, eu trabalho com o Ricardo Yang. Ah, legal. Obrigada. Sou chefe de gabinete dele e estou coordenando a campanha dele. E a gente vai fazer, eu falei para ele que eu estava aqui com você e tal, a gente vai fazer um lançamento do programa de governo, que o Ricardo está defendendo justo isso, só que é o que ele chama de sistema Waze de gestão da cidade. Né? Legal. Fazer uma política pública inspirada no sistema Waze. Tem uma inteligência, né, que controla toda essa descentralização das inteligências também e o processo colaborativo. E a gente queria muito te convidar para... Quando é que vai ser? A gente ainda vai marcar essa data, acho que vai ser no comecinho de setembro. Eu entro em contato com você. Tá. Se você puder ir. Eu sou Rio de Janeiro. Tudo bem, a gente dá um jeito de ser. Tá bom. Tá? Eu venho. Mas vai ser um prazer. Legal. Eu acho que eu tenho uma experiência, e talvez a gente pudesse conversar, talvez marcar. Vamos supor, é dia 13, aí combinar dia 12 ou dia 13, e aí sentar para conversar, para eu passar a experiência que eu tive lá no Rio, que eu passei 3 anos dentro da prefeitura discutindo como a gente vai fazer esse processo na cidade. Então tem um acúmulo de experiência ali muito grande. Criamos um laboratório dentro da cidade do Rio de Janeiro, chamado Laboratório de Inovação Participativa. Aí você vai falar, quais são os resultados? 0. Quais foram os resultados? 0. Objetivamente, não conseguimos fazer nada. Mas o resultado intangível, eu formei 130 pessoas nisso que você está falando, as pessoas pensando tudo assim. Os caras criaram o laboratório, mantendo o laboratório, participam de tudo, discutem tudo. O fato de não ter condição de fazer é um segundo problema. O primeiro problema é conseguir perceber o que tem que ser feito. Claro. E também porque a gente entende que isso é um processo leva tempo. É um processo de mudança cultural muito profundo. Muito profundo. É um processo. Agora, o Ricardo, ele já tem um olhar para isso há muito tempo. Inclusive a gente já conversou na época da campanha da Marina, a gente chegou a conversar e tudo, mas a gente não aprofundou. E no gabinete a gente tem uma gestão absolutamente horizontal, legal, centralizada. Cada assessor é empoderado para falar em nome do mandato, na sua área específica. Então ele já traz a dele isso, né? E é isso que ele está levando para o plano de governo. Bem bacana, tá um plano de governo robusto. Eu vou te mandar o link depois por e-mail.